Bom, aqui nós começamos a correção das folhas, né? Que eu já passei várias aí até agora, vocês não tiveram no canal, então ele vai ser através do e-mail, né? Atividade 1, página 72, na página 72 nós vamos fazer o exercício 2. Não é tão difícil, o detalhe é o item C, que depois nós vamos falar. Em relação a uma solução de hidróxido de sódio, para quem não sabe, hidróxido de sódio é soda cáustica. O item A, calcule a concentração em gramas por litro, é o que nos interessa saber. Vamos à colheita das informações, que é o que eu chamo de equacionar, que contém 2 gramas, 2,02, tá do mesmo tamanho. E o volume dissolvidos em 250 ml de solução. 250 ml de solução. Então, a primeira coisa a ser analisada aí é o seguinte: o volume está em ml e está pedindo para você dar a resposta em litro. É possível calcular a concentração em gramas por ml? Sim. Aí você teria que adaptar, né? Poderia deixar em ml e daria a resposta em gramas por ml. Mas na maioria das vezes a concentração é pedida em gramas por litro, então você faz em gramas por litro. Bom, primeira coisa, transformar em litro. Isso aqui é 0,25 litros, ou 1/4, ou 0,25 ou 25 décimos de 1 litro. Bom, segunda coisa a fazer é a fórmula. Qual é a fórmula? Massa do soluto dividido pelo volume. Uma vez que você colheu os dados corretamente, é só jogar esses dados na fórmula. Então, massa do soluto, qual é? 2 gramas. Volume, 0,25. 2 dividido por 0,25 vai dar exatamente 8 gramas por litro. Bom, o item B, ele pede o seguinte: para você calcular a massa do soluto, considerando que o volume é 300 ml, nós já vimos que dá 0,3 litros, colocando a fórmula, então vai dar aqui, ó, massa, concentração é massa do soluto dividido pelo volume. Nós temos a concentração, que é 2 gramas por litro. Massa não tem, que é o objetivo do nosso cálculo. Volume, 0,3. Neste caso aí, litros. Corta, está acabando aqui, vamos ver se vai até o final, né? Então multiplica em cruz. Então vai ficar, olha, massa do soluto vai ser igual a 0,3 vezes 2 vai dar exatamente 0,6. Vou fazer esse cálculo aqui, só para vocês lembrar, 2 vezes 0,3, como que deve ser? 3, 2 vezes 3, 6. Aqui nós temos um número após a vírgula. Então, você coloca um 0 aqui, vírgula, pronto. Resolvido a parada aí. No caso do item C, que foi o motivo de eu ter escolhido este exercício 2, é que ele traz uma informação que talvez possa ter confusão aí, né? Como diz aí o exercício C, qual é o enunciado? O volume de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 160 gramas por litro contém exatamente 1 mol de hidróxido de sódio, 40 gramas por mol. O que significa isso?
Bom, primeira coisa temos que entender o que significa 1 mol. Suponhamos a água. Cada hidrogênio aqui é 1 grama. E o oxigênio, 16 gramas. Como que os cientistas chegaram a 1 grama? Se o peso real do hidrogênio é 0,20 e tanto zero, depois 1 grama. A gente fala que na verdade é baseado no hidrogênio, na verdade é baseado no carbono. Dividiu-se o núcleo do carbono por 12 e aí se comparou com o hidrogênio, que era o menor de todos, até que o hidrogênio chegasse a 1 grama. E a partir daí fez a multiplicação de todos os outros átomos. Então, o valor da molécula de água expressa em gramas, você vai fazer o seguinte: multiplicar a quantidade de átomos vezes o seu valor expresso em gramas. Que vai dar 2 mais 16, aí, que vai dar 18 gramas. Então, uma molécula expressa em gramas de água, 18 gramas. Né? Então, 1 mol de água é igual a 18 gramas. Aí a gente fala molécula grama. Por quê? Porque eu estou dizendo que se trata de uma molécula expressa em grama. Por isso que vai a unidade medida gramas por molécula. Aqui nos Estados Unidos, país de língua inglesa, é invertido. Então a gente chama de molécula grama. Ou seja, qual é o valor de uma molécula de água em gramas? 18 gramas. No caso do hidróxido de sódio, se você somar, vai dar aqui, olha, 23, 16 e 1. Então aqui vai dar, olha, 17 mais 23, 40. Então uma molécula de soda cáustica, hidróxido de sódio, corresponde exatamente a 40 gramas por mol. Então, resumindo, massa do soluto corresponde a 40 gramas. A partir daí é só você colocar a fórmula e jogar os valores na fórmula. Então, vai dar aqui, olha, 160 gramas por litro, que é igual a massa do soluto, 40 gramas, né? E o volume qual é? Não sabemos. Então, vai dar aqui, ó, volume vai ser igual a 40 gramas dividido por 160 gramas por litro. Volume vai ser igual a quanto? 0,25 litros. Essa seria a resposta da C. Bom, este é o quarto exemplo ele está na página 72 também, e parece que é assim, sempre que tiver gráfico, os alunos se arrepiam a essa dificuldade na interpretação do gráfico. Então, vamos ver o que diz o gráfico aí, né? Existe um gráfico e em cima desse gráfico é feita a pergunta. Aqui diz: o gráfico abaixo mostra a solubilidade, esse S significa sólido, esse K2CR2O7 significa dicromato de potássio. O gráfico abaixo mostra a solubilidade do dicromato de potássio sólido em água, quer dizer, na hora que foi colocado na água ele estava sólido, depois transformou na solução, em função da temperatura, símbolo T. Aí vem a pergunta: uma mistura de 30 gramas de dicromato de potássio e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus
foi deixado esfriar lentamente e com agitação. E aí vem a pergunta: a que temperatura aproximadamente em graus Celsius deve começar a cristalização? O que significa? Isso aí significa a primeira coisa, que quando se aquece uma solução que tem um sal, a temperatura elevada, há uma dissolução maior do que a temperatura ambiente, né? E à medida que essa temperatura baixa, o excesso de sal, de acordo com o coeficiente de solubilidade, ele vai se depositar no fundo, se houver agitação. Se não houver agitação, é possível desfriar lentamente e não haver a precipitação do excesso, em referência ao coeficiente de solubilidade. Então, aí está dizendo que sim, foi deixado esfriar e sob agitação constante, lentamente e com agitação. Então, a pergunta é: a que temperatura começou a se depositar no fundo? Só que aqui nós temos um problema. Aqui diz, olha, eu tenho quantidades em gramas, isso aqui significa em gramas, por exemplo, a 0 graus eu tenho aí aproximadamente 5 gramas de sal dissolvidos, né? A 30 graus eu tenho aproximadamente aqui, olha, 30 graus, aproximadamente 20, digamos aí uns 19 por aí, gramas de sal. Essa experiência aqui, segundo o gráfico, foi feito em 100 gramas de água, né? Então, todas essas quantidades que tem aqui em relação ao gráfico, 100 gramas de água. Vamos ver aqui, olha, a 90 graus, 90 graus, olha, eu tenho aproximadamente aí 85 gramas de sal, né? Então, aqui essa coluna é gramas de sal por 100 gramas de água e aqui na parte de baixo é a da temperatura. Não sei se vocês notaram que a minha cachorra está querendo ter uma participação especial aí, né? Mas eu estou meio arrochado com o horário e não vai dar para cortar, não. Bom, então é isso. Só que aqui, olha, uma mistura de 30 gramas de dicromato de potássio e 50 gramas de água. Significa o quê? Que foi feita essa mesma experiência, só que em vez de 100 gramas de água, utilizou 50 gramas. Então, aí nós podemos fazer uma... Aí pergunta qual temperatura começa a se depositar. Isso aí nós podemos fazer uma operação bastante simples, né? Aqui nós temos, por exemplo, 30 gramas de cromato, né? E nós temos 50 gramas de água. Simplesmente para ficar idêntico ao gráfico, nós dobramos. Se nós dobrarmos a água, passar para 100 gramas, nós devemos dobrar aqui também, que vai passar para 60 gramas. E aí, então, é só a gente fazer a comparação aí com o gráfico, né? Então, eu tenho 60 gramas de dicromato, foi colocado 60 gramas em 100 gramas de água. Bom, 60 gramas está onde? Está aqui, olha, 60 gramas. E a partir daqui, dessa temperatura, ele começa a se depositar. Aqui nós temos 60 gramas. E vocês vão ver que os 60 gramas, ele está aqui, olha, na coluna de 70 graus. Então, isso significa que a partir de 70 graus, aqui, vai haver deposição no fundo. Vamos ver aqui, ó, vamos supor aqui 40 graus. A 40 graus, quanto é que vai se dissolver de
sal. Se vocês observarem aqui, olha, vai dar um pouquinho abaixo da linha de 30. Vamos dizer aí 28. Aqui a 40 graus só se dissolve 28. Para 60 falta quanto? Né? 28 para 60 falta aí 32 gramas. Então, neste caso aqui, a 40 graus, estaria sendo depositado 32 gramas no fundo do recipiente. Vamos ver aqui, olha, a 60 graus, qual é a quantidade que estaria dissolvido? Nós vamos ver que está um pouquinho abaixo de 50, digamos 48, né? Então, a 60 graus, só o limite máximo que se dissolve seria em torno de 48 gramas aqui, olha. 48 gramas. Então, 48 para 60, então estaria depositado 12 gramas. Vamos ver aqui, olha. A 20 graus, né, está esfriando. Está a 70, foi esfriando. Vamos pôr aqui 10 graus, né? 10 graus se dissolve 8 gramas apenas. Então, neste caso aqui, a 10 graus estaria sendo depositado 52 gramas no fundo do recipiente. Então, aí, voltando aqui, olha, a partir de 70 graus vai esfriando, né, a curva vai descendo. Então, é que vai começar a haver o depósito no fundo do recipiente. 70 graus, portanto, deveria ser essa questão aqui a correta. Bom, este exercício aí, ele é o 8º exercício da página 73 do livro de vocês. E então, ele se baseia mais na interpretação do que exatamente nos cálculos. Os cálculos são relativamente fáceis. Mas se você não souber interpretar, você não vai conseguir fazer essa questão. Por isso que quando a gente fala que você deve prestar atenção na redação, na interpretação em português, porque ela é importante em todas as disciplinas. Aí, se você então não conseguir interpretar esse exercício, você não consegue fazer. O que é o exercício? Esse aí é da UNB, né? Em um rótulo de leite em pó, isso é muito comum aparecer nas embalagens de leite em pó. Eles ensinam como você deve preparar ele. Coloque o leite integral instantâneo, ou seja, o leite em pó, sobre água quente ou fria. Fria vai ser difícil dissolver porque tem gordura, né? Mas dá para você bater no liquidificador. Previamente fervida, para que ela não tenha protozoários, né? Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada, né? Isso aí geralmente a gente já experimentou, já sabe qual é a concentração, mais forte, mais fraco, e aí você põe até a medida desejada. Bom, vamos então às informações aí. Para um copo, está aqui, olha, um copo. Para um copo, nós temos 200 ml. Né? Para um copo, ou seja, para 200 ml, geralmente você coloca um pouquinho de água, né? Coloca a quantidade que você quer, faz aquele creme, depois você completa até encher o copo. Coloque 2 colheres. 2 colheres corresponde a 30 gramas de leite em pó. 30 gramas. Aí vem a informação, né? Composição média do produto em pó. Gordura, 20%. Sais minerais 6%, proteínas 30%, água 3%, lactose. Quando você fala leite em pó, você não imagina, mas tem 3% ainda de água. Lactose 35%, leticina
0,2 no pó. A porcentagem em massa indica a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas. Essa porcentagem ela pode ser feita em comparação com 100 ou em comparação com 1, quando se trata de título. Então, aí está sendo feita outra informação. Está dizendo que a porcentagem, ela está fazendo a comparação com 100 gramas. Né? E aí é o seguinte, agora fala, olha, isso quer dizer que em 100 gramas, em 100 gramas de leite, nós temos aqui, olha, 30 gramas de proteína, 30%, se for 30% de 100, corresponde a 30 gramas, em 100 gramas. 30 gramas é de proteína. Então, você pode resolver isso da seguinte forma. Se em 100 gramas eu tenho 30 gramas de proteína, né? E se for em 30 gramas de solução, quanto que eu vou ter de proteínas? Né? Em 30 gramas de leite, né? Em 100 gramas de leite nós temos 30 gramas de proteína. E se for 30 gramas de leite, eu vou ter quantas gramas de proteína? Não sei, né? Porque aqui se refere a 30 gramas de proteína, né? Então, faz a regra de 3 simples, né? Você vai chegar à conclusão aqui de que vai ser 900 dividido por 100. Corta, vai dar 9 gramas. Então, agora vamos aplicar na fórmula de concentração. Né? Então, a fórmula de concentração é massa do soluto dividido pelo volume. Então, vai dar aqui, olha, 9 gramas de proteína, né? E o volume se refere a 0,2. Portanto, a resposta vai dar 45 gramas por litro do que? De proteína. É só para confirmar aí a questão da regra de 3, que me parece que não ficou suficientemente claro. Bom, nós vimos que a porcentagem é em 100 gramas. Em 100 gramas de leite eu tenho 30 gramas de proteína. Nós vimos que nós estamos falando de 2 colheres, que é 30 gramas. Se em 100 gramas nós temos 30 gramas de proteína, em 30 gramas de leite em pó nós temos quantas gramas de proteína, que é o que se refere a 2 colheres. Aí fazendo a regra de 3, nós chegamos a essa conclusão, que em 200 ml de solução, ou seja, em 30 gramas de leite nós temos 9 de proteína. Então, aí jogando na fórmula vai ser 9 gramas de proteína pelo volume da solução, que vai ser 45 gramas de proteína para cada litro de leite. Bom, esse aqui é o 12º exercício da página 73. Esse exercício também envolve interpretação. Na realidade, a resposta está nas perguntas, nas afirmações das alternativas aqui. Então, os arqueologistas eles vão
peneirando, o que dá lá onde está sendo feitas as escavações, interessa para eles os ossos, né? E aí, às vezes, pode vir junto carvão, areia, solo, pedras, e como que eles fazem para separar isso aí? Uma das alternativas é em relação à densidade. Coloca tudo isso numa solução de uma determinada densidade e aí vai haver a flutuação de algumas coisas que interessam a isso. No caso aí pode haver a flutuação dos ossos e às vezes mais alguma coisa, o que vai facilitar bastante o trabalho. Então, arqueologistas usaram diferentes densidades para separar as misturas que obtém por escavação. Indica a opção correta para uma amostra que contém a composição indicada na tabela abaixo. Aqui está dizendo o seguinte: carvão, a densidade é 0,3 a 0,6. Vamos comparar tudo isso aí com água. Se fosse em água pura, o carvão ia flutuar. Por quê? Tudo que é mais denso que 1 grama por centímetro cúbico, que é o caso aqui, tudo que é mais denso afunda, tudo que é menos denso, que é o caso do carvão, flutua. Ossos em água afunda. Por quê? É maior que 1,7 a 2. Areia afunda, solo, isso aí tudo afunda. Então, neste caso aí, eles vão ter que encontrar uma solução adequada para que flutue os ossos. Bom, vamos às alternativas. Você vai marcar uma dessas 5 que vai se enquadrar na resposta. Se a mistura acima for adicionada a uma solução que tem densidade de 2,1, o material correspondente a ossos de carvão vai flutuar. Vamos ver. Tudo que for, é uma solução de 2,1, tudo que for menos denso de 2,1 flutua. Tudo que for mais denso do que 2,1 afunda. 0,3 a 0,6. Aqui vai flutuar o carvão. 1,7 a 2, que é os ossos, o motivo do interesse, vai flutuar. Então, nesse caso aqui, o carvão e os ossos vai flutuar. 2,1 é mais denso do que 2,2 é mais denso que 2,1, afunda. Tudo que for maior que 2,1 afunda. Então, afunda areia, solo e pedras. Ou seja, o carvão e ossos. Então, essa aí, já na primeira questão, já nós teríamos uma indicação do que seja correto. É correto o que está afirmando aqui? É. Então, nós deveríamos marcar aí mas por desencargo de consciência, nós devemos analisar todas as outras questões. Se numa prova extremamente concorrida, com prazo que você considera limitado, e você tem certeza que é a alternativa A, você marca ela e passa para a próxima questão, porque o tempo é importante. Mas aqui nós vamos analisar uma por uma. Por enquanto, me parece que é a. Vamos ver as outras. É possível separar ossos dos demais componentes usando um líquido que tenha densidade no intervalo de 0,6 a 1,7. Então, está dizendo que os ossos vão ser separados dos demais componentes usando essa solução aqui entre 0,6 e 1,7. Nós temos essa solução, vamos colocar tudo. Na realidade, a única coisa que flutuaria seria o carvão. Por quê? Nós estamos falando de uma densidade entre 0 e 1,7. Vamos usar 1,7 aí, que é o maior. Não dá para arriscar no caso de um trabalho de arqueologia. Então, 1,7, que é o máximo aí, né? O que vai afundar e o que vai flutuar. O carvão vai flutuar, é menor que 1,7.
Os ossos vão afundar, pois está entre 1,7 e 2. É possível separar? Não, não é possível. Então essa questão aqui está incorreta, porque ele não separa. Na realidade, vai ossos, areia, solo e pedras, vai tudo para o fundo. Não separou nada. Então essa aí é incorreta. A utilização da água não é recomendada, pois neste solvente todos os componentes afundarão. Bom, nós estamos falando da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, tudo que for mais que 1 afunda, tudo que for menos que 1 flutua. Então, aqui, ó, a utilização de água não é recomendada, pois nesse solvente todos os componentes da mistura afundarão. Errado. O carvão vai flutuar. Então, todos os componentes? Não, o carvão vai flutuar. Então, essa questão está errada. Em soluções de densidade 2,5, nós estamos falando de 2,5 gramas por centímetro cúbico. A fração da mistura correspondente à pedra e solo flutuará e os demais afundarão. Está incorreto isso aí, está na realidade exatamente invertido. Aqui está falando 2,5, pedra e solo flutuará. Na realidade, tanto a pedra como o solo é maior que 2,5, não flutuará, vai afundar e os demais componentes flutuarão. Então está invertida a afirmação aí, está incorreto. Aí diz que a pedra e o solo flutuará. Não, a pedra e o solo afundará e os demais flutuarão. Líquido de densidade 2,2 gramas por centímetro cúbico separará os componentes pedra e solo dos demais. Na realidade, está incorreta, essa aqui poderia levar a confusão com a primeira, porque é o seguinte, 2,2, ou seja, tudo que é mais denso afunda, tudo que é menos denso flutua. Então aí está falando que separará a pedra e solo dos demais. Na realidade, vai separar a areia, solo e pedra dos demais. Então aqui está errado porque faltou a areia. Se por um acaso falasse areia, solo e pedras, nós teríamos um problema. Nós teríamos duas alternativas corretas. Só que essa aqui fala vai separar solo e pedra. E, no entanto, vai separar a areia, que é mais do que 2,2, entre 2,2 e 4. Ela vai para o fundo e vai flutuar o carvão e os ossos. Se citasse areia, solo e pedra dos demais, a alternativa estaria correta também. Mas aí não fala só solo e areia. Então, essa aqui também está correta. Ou seja, qual é a alternativa correta? É a primeira. É a A. Então, há uma solução de 2,1, vai flutuar o carvão e os ossos, que fica um pouco mais fácil. Aí eles vão utilizar uma outra solução, neste caso poderia ser a água, né, destilada, o carvão vai flutuar e os ossos vão para o fundo. Então estaria separado aí, através da densidade, os ossos dos demais.